Meu encontro com o Bautista Vidal foi o seguinte: eu li um texto do Bautista Vidal, não me lembro agora, sobre o esfacelamento da nação. E aí eu fiquei impressionado que o Bautista Vidal dava uma fundamentação científica a todo o delírio edênico sobre o Brasil. Tudo que se falou sobre o Brasil, da abundância, da uberdade, do paraíso tropical, né? Essa província maravilhosa, né, que é o Brasil, o Bautista fundava cientificamente. Né? E eu li esse texto, esse livro, e aí eu escrevi um capítulo. E incluí esse capítulo no livro O Príncipe da Moeda, justamente para contrastar. Enquanto o Fernando Henrique tem uma visão sombria do Brasil, inclusive a natureza não aparece, né, no Fernando Henrique, aliás, não aparece na sociologia e nenhum autor, aliás, não aparece nas ciências sociais. A natureza é oculta, a natureza é reprimida. Tem-se uma visão do trópico absolutamente depreciativa. Basta você pegar, fazer, quem quiser, quem tiver saco, pachorra e paciência, que faça um levantamento do léxico das ciências sociais para perceber que a palavra tropical sempre surge com um sentido depreciativo. Estou me referindo à sociologia de São Paulo e do Rio, porque no Gilberto Freire não. Justiça seja feita ao Gilberto Freire, porque ele sempre valorizou o trópico, inclusive bolou uma ciência chamada tropicologia, né? E o Bautista, a meu ver, a biomassa é a praxis da tropicologia do Gilberto Freire, que foi feita em 1966. Só que o Bautista Vidal deu um caráter eminentemente anticolonialista na apreciação da natureza tropical. E isso é o diferencial da obra do Bautista e do Marcelo Guimarães, que eu, depois de ter conhecido o livro do Bautista, o Bautista me apresentou o Marcelo Guimarães, que foi um deslumbramento da minha vida. Ficamos amigos até morrer. Aliás, os dois morreram quase que numa mesma época, né? Então, a partir daí, eu tive um encontro com o Bautista na PUC, marcamos um encontro na PUC e ficamos bebericando até de madrugada e selamos uma amizade no álcool e no pró-álcool, né? Que foi genial, que o Bautista me abriu conhecimento sobre a energia que nas ciências sociais ninguém tem. Então, a termodinâmica, a questão da fotossíntese, a questão da energia fóssil, a nuclear, a eólica, a biomassa. O mundo está no fim de uma era, que é a era dos combustíveis fósseis, que durou 200 anos e que praticamente conduziu todo o mundo, né? Os combustíveis fósseis, como os senhores sabem, têm como origem a energia solar, passando pelos hidratos de carbono e finalmente, ao longo de 400, 600 milhões de anos, se formam os combustíveis fósseis, né? E as nações hegemônicas, todas elas situadas em regiões temperadas e frias do planeta, do hemisfério norte, são muito pobres de energia, porque sendo o Sol a grande fonte primária de energia, eles não têm Sol. E com isto, eles partiram para o uso dos combustíveis fósseis, né? Em geral fora do seu território, ocupando territórios de outros países, e com isso marcaram a história da humanidade nos últimos 200 anos. Tudo isso, e acabamos escrevendo o quê? Não sei, uns 4, 5 livros, né? Que bancados por ele, quase todos.
e que ficava na casa dele, empoleirado. Porque não tinha como, não vendia, ou não botava a vender, e ninguém se interessava. E livros que antecipam o ecossocialismo. Só que o ecossocialismo vem de uma matriz europeia, norte-americana, então todo mundo fala. Enquanto que nós não, nós vimos de uma escola da biomassa, que era uma escola que não tinha escolaridade nenhuma, quer dizer, uma escola que não tinha lugar, não era o espaço físico, nem aglutinava ninguém. A escola da biomassa era um encontro meu com o Bautista e o Marcelo, de maneira esporádica, dispersa. E ora em Belo Horizonte, ora em Brasília, ora em Petrópolis. Mas amanhã nego vai fazer um estudo, já está se fazendo um estudo sobre a escola da biomassa. O Brasil é o único continente dos trópicos. Então nós estamos predestinados a ser a grande potência energética do planeta Terra, por essas circunstâncias que são dadas pela física e pelos princípios da termodinâmica. O governo do Bolsonaro, a gente não pode nem chorar, nem jogar pedra simplesmente. A gente tem que entender por que pintou o Bolsonaro. Eu tenho frisado sempre isso, né? Porque o Bolsonaro é uma coisa que coloca em xeque a cultura brasileira inteira, né? Se você disser quem é o Bolsonaro, é razoavelmente fácil falar. Olha, o Bolsonaro é o quê? É um tosco, um cara carreirista que subiu sem ter nenhum talento, né? Que não tem cultura nenhuma, que é um falsário, né? Então, agora, o que é o Bolsonaro, aí já entra uma coisa mais complexa, porque aí entra por que essas forças que representam o Bolsonaro, né? Porque há classe social atrás do Bolsonaro. Não é? O Bolsonaro não é um cara que caiu das nuvens, né? O Paulo Guedes representa o rentismo brasileiro, multinacional, não é? Contemporaneamente, a comparação se faz com o Trump. E, de fato, o Bolsonaro, ele é uma imitação colonial subcaricata do Trump. Tudo, absolutamente tudo do Trump, o Bolsonaro imita. Tudo. O revólver, a grossura, né? O uso do Twitter, né? Ameaças que não se concretiza, né? Mas tem uma diferença, e que essa diferença pode revelar um desastre para o Bolsonaro, porque você não pode também imitar um estilo de governo sem ter consequências. O Brasil não é os Estados Unidos. E o Trump, o que é o Trump? A característica fundamental do Trump, do ponto de vista econômico, é que ele é protecionista. Ele quer entrar lá numa forma obsoleta de criar energia e perigosa, que é o carvão, para dar emprego. Ele quer dar emprego para o americano de novo, ele fala voltar igual na época do Roosevelt. Então, e ele tem um protecionismo. Ele quer que os Estados Unidos entrem num patamar como já teve. E para isso tem que fechar as portas, senão os imigrantes vêm e pegam os empregos e tal. O Trump ou o Bolsonaro é o contrário.
O que é o Bolsonaro? O Bolsonaro é a entrega total do território brasileiro. É a desnacionalização de tudo, do território, da cultura, das Forças Armadas. Nada é brasileiro mais. Absolutamente tudo não nos pertence. Então, ele é uma radicalização do liberalismo entreguista. E isso nunca deu certo. Como diz o Brizola, você não pode vender o teu fogão, né? Você vai vender o teu fogão, tem uma hora que você não pode. Como é que você vai cozinhar? Ele não tem pudor de entregar a pátria. Ele é um vende-pátria. Então, é claro que ele tem essa dimensão autocrática, ele tem. Ele é autocrático, mas o que o define é o entreguismo, o liberalismo entreguista, com o objetivo de entregar a natureza para o imperialismo. O que está em pauta no Bolsonaro é que o Bolsonaro vai entregar para o imperialismo americano o sol e a água e a terra.